em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Gênesis 3, versículo 15. Hoje nós vamos falar sobre batalha espiritual. Você que está aqui no presencial, vou te pedir também para abrir a transmissão no YouTube e deixar um like na nossa transmissão, pode ser? Isso ajuda demais o nosso canal, ajuda demais o nosso engajamento. Então você que está no presencial aqui, às vezes você pode achar isso chato, né? Porque todo mundo no YouTube pede like. Mas pode ter certeza, irmão, eu trabalho com mídias digitais, com rede social. Se não pedir o like, não deixa. Então, faço questão de que você abra teu celular nesse momento aí no YouTube, deixa um like na nossa transmissão, porque isso faz o YouTube espalhar ainda mais o nosso canal e todas as programações aqui. Nós vamos falar hoje sobre batalha espiritual, e é um tema muito rico, é impossível eu esgotá-lo hoje. E eu tenho certeza que, só do que eu anotei aqui, do que eu tenho anotado, eu poderia falar tranquilamente 3 horas e meia sobre isso. Mas fique tranquilo, você vai sair daqui no horário normal. Eu vou resumir bastante, Deus vai ministrar o teu coração. Eu espero que você seja ministrado pelo Espírito debaixo de uma consciência do mundo espiritual, de quem você é, de como você está posicionado, e que isso possa ser um start para muitas coisas boas na sua vida. Quantos aqui se sentem despreparados no tema batalha espiritual? Fala assim: Tiago, eu sinto que eu preciso aprender mais. Levanta a mão. Olha, quase todo mundo. Acho que essa pergunta é muito aberta, né? Se me perguntar também, eu me sinto que eu preciso aprender mais. Mas quem se sente perdido no tema? Perdido. Quem fica perdido no tema? Levanta a mão. Muita gente fica perdida no tema. Não sabe por onde começar, não sabe o que é. E é um tema que dentro da igreja brasileira, ele é um tema muito sugestionado, é um tema muito manipulado para propósitos pessoais, sabe? E muito mal ensinado, porque muitas vezes ensinado apenas debaixo de experiências pessoais. Então, assim, a experiência pessoal, ela é válida, ela é uma bênção, ela ajuda a ensinar, mas a essência que você precisa é a palavra de Deus. Então nós vamos falar um pouco sobre isso hoje, e vamos percorrer a Bíblia. Hoje vai parecer mais um estudo do que uma pregação corrida, mas vamos começar em Gênesis 3, 14 e 15, Gênesis 3, 14 e 15, que diz assim: Então o Senhor disse à serpente: Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos, e rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, e em meio de dores darás luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse: Visto que atendeste à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenei que não comesse, maldita é a terra por tua causa, em fadiga obterás dela o sustento durante os dias de tua vida, e ela produzirá também cardos e abrolhos. Se você está com uma versão diferente aí, espinho, tá, irmão? Na minha aqui está cardos e abrolhos, meu Deus. E tu comerás a erva no campo, no suor do rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Para quem não está situado, esse texto, os teólogos chamam de proto-evangelho, é o início do evangelho. É a primeira vez em que o evangelho é mencionado na Bíblia. Como assim, Tiago? O evangelho é mencionado na Bíblia. Sabe que a Bíblia é o evangelho de cabo a rabo. Mas essa é a primeira vez onde há uma promessa de redenção na Bíblia. Deus cria o homem, a mulher, eles estão ali no jardim, tem toda aquela parte da tentação de Eva. Eva come do fruto, Adão come do fruto. E aqui Deus começa a emitir sentenças. Esse aqui é o primeiro registro na história do que nós conhecemos como batalha espiritual. Agora, talvez você esteja se perguntando: por que estudar batalha espiritual? Primeiro, porque todos nós estamos inseridos nela. Muitas pessoas acham que batalha espiritual é um chamado específico para alguns. Fulano tem um chamado para a batalha espiritual. Não, pode ser que alguém tenha uma inclinação maior para esse tema, tenha uma sede maior por esse tema, mas todos os seres humanos estão imersos numa batalha espiritual.
Alguns estão ganhando, outros estão perdendo. Mas se você foi concebido, está lá respirando no ventre, você já faz parte de uma guerra espiritual. Você pode perguntar para algumas pessoas cujas maiores e primeiras batalhas da vida, elas travaram no ventre. Você vai olhar o testemunho do cara, era para morrer, depois não morreu, sofreu tentativa de aborto, e teve complicação na gravidez, e na hora do parto, e isso e aquilo. Meu irmão, uma luta terrível para a pessoa nascer. E quando você vai ver o que Deus fez na vida daquela pessoa, você percebe que aquela guerra não era algo natural, tinha algo espiritual por trás. Então, todos nós fazemos parte de uma batalha espiritual. E o segundo motivo pelo qual você precisa aprender sobre isso é que o entendimento sobre batalha espiritual vai te ajudar a se situar e a ter entendimento e temor dentro desse tema. Muitas vezes eu perguntei aqui, quem se sente perdido? Muitas pessoas levantaram as mãos. Quando você está perdido sobre esse tema, você fica muito mais refém de um ensinamento equivocado. E muitas vezes um ensinamento mal intencionado. Eu não vou falar de todos os sintomas, mas, por exemplo, um grande sintoma de alguém que é mal ensinado em batalha espiritual é alguém que passa a focar mais em rituais do que na pessoa de Cristo. A pessoa conhece o nome de todos os demônios, tem lá catalogado, todos os demônios. E ele ainda fala, esse demônio nessa cultura tal, o nome assim, na cultura tal, outro nome assim, na cultura tal já tem outro nome e atua dessa forma, o ritual é desce dessa forma. E não que seja mentira, mas é irrelevante. Vai mudar o que para você saber o nome do capeta? É tudo capiroto, gente. É tudo dog. É tudo a mesma coisa, entende? Então, perceba que muitas vezes o foco dessas pessoas está em curiosidades. E é muito fácil você pegar alguém que já está com um coração curioso e fazer a pessoa se prender só em curiosidade. Mas esse não é o cerne da batalha espiritual. A guerra espiritual tem a ver com quem governa o teu coração. Por isso, para saber se você está vencendo na guerra espiritual, você precisa medir o teu relacionamento com Cristo. Qual a saúde, qual o nível de saúde do teu relacionamento com Cristo. Isso vai definir se você está ganhando ou perdendo uma guerra espiritual. Eu costumo ensinar falando sobre a Guerra Fria, já tem algumas décadas, e foi um momento de muita tensão no mundo depois da Segunda Guerra, quando a União Soviética de um lado, os Estados Unidos do outro, liderou dois grandes blocos geopolíticos no mundo. E o mundo inteiro achava que em algum momento iria haver uma guerra nuclear entre aquelas potências e o mundo ia acabar. Eu não vou perguntar aqui quem viveu a Guerra Fria, porque o tempo está passando, né? Mas alguns viveram, glória a Deus por isso. Eu nasci depois. Mas perceba que muitas pessoas acham que a guerra começa quando há uma invasão. Putin invadiu a Ucrânia, começou a guerra. Na verdade, a guerra nunca parou, gente. A guerra, ela se move no campo político, no campo econômico, no campo ideológico, no campo religioso, no campo, todos os campos. A invasão, ela acontece quando a guerra está num nível já estratosférico, sabe? Quando você não consegue mais dominar um país economicamente, politicamente, ideologicamente, então você fala, a única saída é matar você. Aí o país entra e invade o outro. Mas a guerra nunca parou de acontecer. Mas, Tiago, o pessoal está morrendo na Ucrânia, mas o alimento está ficando mais caro na prateleira do mercado do meu bairro lá. Ó. Percebe? A gasolina está ficando mais cara no teu bolso, aqui em Salvador. Você nunca foi na Europa na vida. Você nem saiu de Salvador na vida e está afetando você. Porque a guerra tem essas consequências. Então, ter esse conhecimento te ajuda a discernir, a perceber situações. E discernindo, você vai ter uma direção a seguir. Quando você tem essa direção, você agora vai aprender a usar as ferramentas certas para se mover dentro de uma guerra espiritual. Amém? Então, essa guerra, ela começa lá em Gênesis, e ela é entre Satanás e a raça humana. Perceba, Satanás não está em guerra contra Deus. Ele está em rebelião contra Deus, mas em guerra não. Deus não tem adversário. Sabe aquela música que a gente canta aqui? O colônia desse nome né? Como é? A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora estás. És invencível e inigualável.
Não, é porque em português não tem, né? Mas o original fala assim: You have no rival, you have no equal. Ou seja, você não tem rivais. É como botar a seleção brasileira para jogar contra o Vitória. Vai dar o quê, gente? O Vitória está perdendo do time da Série C ali, gente. É luta. Ore por nós, você que é torcedor do Bahia, tem misericórdia, ore por nós. A coisa é difícil. Não tem como, mas já que Satanás não consegue atingir Deus, ele tenta afetar as criaturas que Deus ama. Toda a criação, na verdade. Porém, você vai ver que afetando o homem, automaticamente toda a criação é afetada. Então aqui em Gênesis 3,15, nós percebemos três coisas. Primeiro, onde começa a batalha espiritual, no Éden. Segundo, entre quem é a batalha espiritual. Agora, terceiro, já aqui nesse texto, você percebe como vencer a batalha espiritual. Num só texto você percebe como começa, onde se desenvolve e como essa batalha será vencida. Perceba que quando Deus vai até o Éden e ele emite os juízos sobre a raça humana, na mesma hora que Deus emite um juízo sobre a raça humana, mais especificamente um juízo sobre a mulher, ele já emite uma promessa. Olha só, você vai pisar a cabeça da serpente, a serpente vai morder teu calcanhar, você vai esmagar a cabeça dela, porque através de um descendente que nascerá. Deixa eu fazer uma pergunta para você, isso aqui até quem é segunda série vai saber. Quem foi o descendente que nasceu de uma mulher e que esmagou a cabeça da serpente? É ele que vence a batalha espiritual por nós. Mas Tiago, essa expressão ferir o calcanhar, o que é que tem a ver com isso? Tem a ver com o fato de Jesus precisar ser ferido para vencer a batalha. Uma das coisas que mais confundiu o povo israelense daquela época é o fato deles esperarem um Messias triunfante. Então quando Jesus vai para a cruz, os discípulos começam a ficar escondidos, recolhidos, com medo de morrer. Eles só perdem esse medo quando o Espírito Santo vem sobre eles em Atos 2. Porque eles esperavam que Jesus ia pregar, ia juntar as multidões, Jesus já estava juntando as multidões, e eles esperavam que Jesus iniciasse uma rebelião política, para guerrear militarmente contra Israel. Tanto que essa é a frustração de Judas. Judas se frustra com Jesus, quando ele percebe, esse cara não vai levantar rebelião nenhuma, viu? A mensagem desse cara. Judas percebeu primeiro que todo mundo. E ele se frustrou, entende? Então, Jesus, a contrassenso da carnalidade humana, quando as pessoas acham que ele está perdendo a guerra, que ele está sendo ferido por Satanás, na verdade ele está esmagando a cabeça da serpente. Agora, Tiago, se a cabeça da serpente já foi esmagada na cruz, por que a serpente está fazendo tanto estrago ainda hoje? Seja sincero, quem já teve essa pergunta aqui? Se Jesus já venceu, por que a serpente faz tanto? Eu quero que você abra comigo agora, em Colossenses capítulo 2, versículo 13 ao 15. Colossenses 2, 13 ao 15. Vai projetar aí também, mas eu vou ler na minha versão aqui, para não ter que ficar com torcicolo. Vocês olham aí, olha só o que está escrito. Colossenses 2, do 13 ao 15. Você vai pegar isso no teu espírito agora. Olha só. Vocês estavam mortos por causa de seus pecados e da incircuncisão da natureza humana. Então Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo-o e pregando na cruz. Desse modo, desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. É bom você imaginar a cena para poder aprender. No mundo espiritual, é como se tivesse uma nota promissória com a dívida do teu pecado, para Satanás ir lá cobrar. Fala aqui, esse aqui tem que ir para o inferno. A dívida dele aqui, ó. Pecado, 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 pecado. Dívida infinita, irmão. Dívida infinita. Você entrou no cheque especial e não saiu mais, no mundo espiritual. Aí o que acontece? Quando Jesus morre na cruz, está aqui Colossenses, não é conjectura de Tiago não, apóstolo Paulo. No mundo espiritual, quando o prego é cravado nas mãos de Jesus, espiritualmente atrás daquelas mãos, a nota promissória da tua dívida também foi cravada. Pega um cheque e passa um prego no meio do cheque, ele vai rasgar. Agora tenta tirar dinheiro com aquele cheque rasgado no banco.
aquele título de crédito é anulado. Portanto, o sacrifício de Jesus anula toda a cédula de morte que existe sobre você. Então você não é salvo porque você levantou a mão e faz parte de uma igreja. Você não é salvo porque você colocou uma frase de efeito no teu coração e compartilhou no Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, LinkedIn, toda a rede social, WhatsApp, sei lá. Você é salvo porque Cristo utilizou a moeda valiosa do mundo espiritual, o sangue dele, para anular a dívida impagável que você teria. Mas Tiago, então por que Satanás faz tanto estrago? Aí nós vamos agora para Efésios 2, capítulo 1 e 2, versículo 1 e 2. Efésios 2, versículo 1 e 2, olha o que diz. Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver, como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Olha só, atenção agora. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Então olha só, a libertação, ela está disponível para todo mundo, mas alguns se recusam a obedecer. É a mesma coisa de você ter uma dívida, Deus ir lá depositar o dinheiro na tua conta, mas você se recusa a utilizar aquele valor para pagar a tua dívida. Então assim, o amor de Cristo, o sacrifício de Cristo, ele está disponível para você. Mas a desobediência não te deixa acessar isso. Aí Deus vai lá, Gênesis 3, e fala assim, para a serpente: do pó da terra tu comerás. Gente, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem já viu cobra comendo terra aqui? Alguém já viu? Cobra comendo terra eu nunca vi. Cobra come outros animais, não sei nem se come erva, sei lá, mas terra eu nunca vi. Tem alguém, gente? Posso estar desinformado? Ninguém, né? Isso é uma simbologia, porque Deus está dizendo que do pó da terra, o homem foi feito da onde? O homem foi feito da onde? Pó significa carne. Do pó da terra, ou seja, da carnalidade, das obras da carne, do pecado, Satanás se alimentará. Então perceba, a materialidade da guerra espiritual tem a ver com você obedecer ou não obedecer a palavra de Deus. Não tem a ver com, não, Tiago, tem um talismã aqui, tem um terço, tem um óleo ungido, tem isso e aquilo. Não, Tiago, esse salmo aqui, se estiver aberto na estante da minha casa, não passa nada pela... Esqueça isso, querido. A Bíblia está aberta na estante da tua casa, mas está fechada no teu coração. E a tua carne está forte. Então, o que alimenta o império das trevas é a carnalidade. Entende? Então, não, vamos fazer um ato profético aqui, vamos banhar todo mundo com óleo espiritual. Não adianta se você continuar vivendo uma vida carnal. Ah, Tiago, mas eu pensei que se alguém colocasse a mão na minha cabeça, eu ia ser liberto dos meus demônios. Eu posso até expulsar um demônio da tua vida, mas eu não posso transformar a tua carne. Entende? E perceba agora, não sei se já perceberam, mas parece que antigamente caía mais gente possessa na igreja, né? Você não tem essa impressão não? Quem tem essa impressão? Antigamente parece que caía mais. Eu disse, Tiago, por que é que hoje cai menos? Deixa eu explicar uma coisa. Satanás é inteligente, né? Antigamente caía demônio, as pessoas paravam de cultuar a Deus para fazer entrevista para demônio. Ou seja, eles entenderam que eles roubavam o culto. Quer dizer, cai alguém aqui, aí eu tenho que parar de pregar, aí fica lá, qual é o teu nome? Veio da onde? RG. Torce para quem? Bahia. Aquela coisa toda. Glória, vamos continuar. Aí para o culto, aí como começaram a levar os demônios para a salinha, aí parou de cair demônio na igreja. Mas observe uma coisa. Imagine que tem alguém aqui, eu trago alguém aqui, essa pessoa seja viciada em pornografia, que é muito comum hoje. Como é que esse vício com pornografia começou? História diversas. Vamos colocar que esse vício em pornografia começou por uma sugestão de um parente. A primeira vez que eu vi, eu tinha tantos anos, um parente me apresentou tal, e eu me viciei. A pessoa sabe que é errada, está na igreja, membro de igreja, está lá na igreja, levanta a mão, adora, mas viciado em pornografia. Aí você chega a pessoa e fala assim, em nome de Jesus, espírito da pornografia, saia. E o cara não cai. O cara vai ficar aqui, ó. Amém, também quero, aleluia, sim. O cara quer ser liberto. Aí você fala, em nome de Jesus, saia. Não sai, por quê? Porque não tem demônio ali.
existe uma mentalidade caída. Você não expulsa cérebro. O cérebro do cara está caído. Se você tinha o costume de consumir pornografia na hora de dormir, você não pensa em pornografia em nenhum momento do dia. Mas você se converteu, você está orando, está buscando a Deus, mas chega na hora de dormir, teu cérebro, nessa hora do dia, você liberava uma descarga hormonal muito grande, está faltando, cadê? Aí teu cérebro começa a pedir. Não é demônio, é carnalidade, entende? Tiago, então o demônio entra como? O demônio entra em sugestões. Nós evangélicos, nós temos quase que um vocabulário próprio, não sei se já percebeu isso, mas muitas vezes quem está fora não entende, fala assim, o diabo lançou uma seta sobre fulano. Quem já falou isso aqui, gente? Lançou uma seta. Eu não estou condenando isso não, de vez em quando eu também falo. Mas deixa eu traduzir para quem não conhece, que seta tem a ver com sugestão de pensamento, tá? Você é sugestionado. Então, digamos que você recebe uma seta. Como é que aquela seta se materializa na sua vida? Através de uma sugestão para desobedecer a Deus. Isso nós chamamos de tentação. Jesus foi tentado, sim ou não? Sim ou não? Jesus era escravo da própria carne, gente? Ele foi tentado, por quê? Seta. Entende? A gente usa seta porque na época ela era arco e flecha, irmão. Na época da Bíblia era arco e flecha, entendeu? Então o inimigo lançou uma seta. Pá. Agora, Jesus foi tentado, só que ele não pecou. Então, o que é que você faz com a seta? Você rejeita aquela seta na autoridade do nome de Jesus. É como Satanás sugestionar você para um pensamento, para fazer algo errado. Talvez você esteja me assistindo aqui agora, e você tenha recebido uma seta nos últimos 7 dias, dizendo assim, ó, se mate. O que é que você faz com essa seta? Eu repreendo a voz de Satanás na minha mente, em nome de Jesus. A minha vida é propriedade do Senhor, Ele morreu na cruz por mim. A palavra de Deus tem autoridade sobre minha vida, entende? Então a seta vem, mas você usa o escudo. Você se protege. Percebeu como é simples? Agora, Tiago, por que as pessoas complicam demais? Porque a complicação é para esconder a desobediência a Deus. Então você vai para círculo de oração, você faz campanha de 7 semanas, você coloca 30 litros de óleo na tua cabeça para esconder a tua responsabilidade em lutar contra o pecado. Guerra espiritual tem a ver com sua luta contra o pecado. Entende? Não há nenhum tipo de ritual que você fará que será mais forte do que a tua convicção no teu relacionamento com Deus. Você precisa entender isso. Porque senão lá na frente, daqui a 10, 15 anos, você vai dizer, Tiago, mas essa mensagem não é atrativa não. Se você me falasse o nome de 7 demônios aí que atuam no Brasil, territoriais, talvez o pessoal estivesse brilhando o olho aqui agora. Só que lá na frente, saber nome de demônio não vai adiantar, querido. O que vai adiantar é você ter um relacionamento íntimo com Deus. Porque vai ter hora que a tua família vai falhar, você vai falhar, a tua igreja vai falhar, o governo vai falhar, mas o fundamento inabalável é a palavra de Deus, e nela você consegue se sustentar. Se Jesus usou essa arma para poder lutar contra o diabo, quem é você para sugerir uma arma superior? Então você precisa entender que na simplicidade da prática, você está diariamente numa batalha espiritual. Ok, Tiago, agora eu tive discernimento, mas me fala uma ferramenta para utilizar. Temos quanto tempo? Quem vai aqui até meia-noite comigo, gente? Não, vocês estão na casa de Deus, gente, não pode mentir não. Mas eu vou dar só um exemplo para você entender como funcionam muitas vezes as coisas. A oração é uma arma, o louvor é uma arma, a própria palavra declarada é uma arma. Mas eu me lembro que, certa vez, eu falo isso porque muitas vezes a gente minimiza o ambiente espiritual da coisa, né? Está tão carnal que a gente não percebe as coisas. Por exemplo, você está aqui na igreja. Alguém teve alguma visão aqui, quando estava aqui? Eu não tive nenhuma. Alguém teve aí? Não, né? Ninguém teve visão. Muitas vezes a gente acha que o espiritual é só se a gente tiver uma visão angelical, alguma coisa aqui. Mas na verdade, quando você tem a consciência da presença de Deus e a consciência do mundo espiritual, você não precisa sentir para saber. Você tem a consciência. Você entra no médico, no hospital hoje, e por mais que
Quer dizer, o Covid está com tudo aí, né? Está com tudo. Mas não está mais aquela loucura midiática que era. Mas está com tudo ainda. Não acabou a pandemia, não. Mas, mesmo tendo arrefecido aquela pressão midiática, você entra no hospital hoje, os médicos, ó, tudo aqui, ó. Não, mas o Covid e tal, não, da consciência, mano. Você não tem que sentir o vírus, tem uma consciência que você está no ambiente hospitalar, você tem que se proteger. Todo mundo entendendo aqui? Consciência espiritual é você ter o discernimento mesmo que você não sinta. Às vezes você sente. Você entra em alguns lugares que são mais carregados espiritualmente, você sente. Mas outras vezes não. Eu quero te ensinar a você não ser refém do sentimento. Mas a você saber que quando o Carinho e o Ministério de Louvor da Lírio está cantando aqui, vitorioso és, isso está declarando um Deus que é o Senhor da guerra. E que ao mesmo tempo é o príncipe da paz. E é um Deus que quer trazer paz para o Brasil. É um Deus que quer trazer paz para a sua família. É um Deus que quer trazer paz para você mesmo. Então quando você está cantando vitorioso és, não é apenas uma frase bonita, você está dizendo, Senhor, que o meu coração seja uma plataforma para que o Senhor vença sobre a minha carnalidade, que o Senhor vença sobre o meu pecado, que o Senhor vença sobre aquilo que eu preciso. Certa vez eu fui num culto doméstico, cidade pequena, tinha costume de fazer visitas, né? Vamos fazer uma visita a fulano de tal. Quem é do tempo da visita aqui, gente? Quem é do tempo da visita? A visita era massa, hein? Visita, o bom é que eu já pregava, cantava, até tinha bolo, tinha comida, a visita sempre era assim, a coisa boa. A gente ia pela comida, né? O pessoal, eu abençoava a comida espiritual, o pessoal abençoava a comida física, era uma bênção. Hoje em dia é luta. De culto online, eu mesmo tenho que fazer meu café lá em casa, é luta. Aí eu fui num culto, aí tinha uma pessoa lá completamente, estava alterada, ela não estava endemoniada, estava alterada, quer dizer, ela não estava manifestada, né, estava alterada. Aí a pessoa alterada, falando algumas coisas, enfim, uma coisa completamente fora de contexto assim, do culto, estava me atrapalhando, ela não queria que tivesse o culto ali, mas a família chamou. Aí eu já discerni a coisa, falei, isso aí não é normal. Isso não é uma chateação de alguém que, tipo, queria estar assistindo o jogo, o pessoal ia fazer culto. É uma coisa fora de nível, sabe? Aí eu pensei, eu não vou mandar sair em nome de Jesus, porque a pessoa não está possessa. A pessoa está sob influência. Ela está irritada. Está com comichão aqui dentro. Mas eu vou utilizar a guerra espiritual do louvor. A arma espiritual do louvor. Aí peguei, pedi para o amigo puxar um violão. Aí comecei lá, O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados. Aí perceba, não, Tiago, você tem que sapatear, pisar, rodar, gritar, falar, fazer o quê? Não, você tem que ter a consciência. Para as pessoas ali, não, o cara começou o culto, puxou um louvor qualquer, mas dentro de mim, Espírito Santo, em nome de Jesus, faz o que esse louvor está clamando a ti. Eu estava orando. Olha a letra. O Espírito de Deus está aqui. Você já mudou o governo na região. Já acabou tudo ali. Você está sinalizando no mundo espiritual. Quem governa essa casa é Deus. Operando em nossos corações. Senhor, faz o que eu não consigo fazer. Trazendo sua vida e poder. Gente, pelo amor de Deus. Os feridos de alma. Aí como chegou, os cativos e oprimidos, os livres são, meu irmão. Foi. Entendeu? Festou na hora. Parecia ter uma coisa presa. Mas aí, como é? Os cativos oprimidos, livres são. Os enfermos e doentes são sarados. O Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero lembrar a letra, gente. Aí vem aquela parte. Leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Naquela hora, minha amiga, aí a lágrima já veio no olho. Porque o Espírito Santo mudou aquilo que estava ali no mundo do Espírito. Não era alguém que estava precisando de um copo d'água para acalmar. Não era alguém que estava precisando de uma maracujina para poder acalmar. Era algo no mundo do Espírito para poder tentar roubar algo que vocês precisam perceber.
a janela de oportunidade no mundo espiritual. Algo que você precisa entender no mundo espírito é que o mundo espírito tem janelas de tempo. Por exemplo, no Brasil hoje, há uma janela de tempo, que pode ter certeza, se o povo de Deus não tomar postura de servir a Deus em espírito e em verdade, perceba, eu não estou falando de política, tá? Para você não confundir porque é ano eleitoral. Estou falando de vida com Deus, sua vida pessoal, teu pecado de estimação aí. Se o povo de Deus não se humilhar, não orar, não buscar a face do Senhor e não se arrepender dos seus maus caminhos, daqui a 10 anos, 15 anos, as crianças que estão hoje no Ministério Kids vão crescer e vão fazer perguntas. Espera aí, se tu busca tanto a Deus e o Brasil inteiro viveu um avivamento, por que o país está desse jeito? Janela de tempo. Estou falando do Brasil para todo mundo perceber, mas na nossa vida nós vivemos constantes janelas de tempo. Aí na Bíblia tem um clamor que fala, na verdade tem uma música acho que é da Nívia Soares, fala assim, que não passe de mim o tempo da sua visitação. Olha para Nazaré, gente. Jesus nasce em Belém, passa um tempo no Egito como criança, depois ele é criado em Nazaré, tanto que ele é conhecido como Jesus de Nazaré. Foi um lugar onde Jesus não operou nenhum milagre. Jesus ia em todas as cidades da região, operava milagre em todas as cidades da região. Quando ele foi para a sinagoga de Nazaré, que ele leu aquele texto, o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu, e você conhece isso, a Bíblia fala que as pessoas da sinagoga ficavam tão nervosas, tão furiosas, que eles tentaram matar Jesus, porque eles não admitiam que o filho de Zezinho com Maria era o Messias. Deixa eu falar uma coisa para você, Deus morou 30 anos numa cidadezinha pequena de Israel, e eles não perceberam que Jesus estava lá. Tempo de visitação, eles perderam a oportunidade. Então você precisa entender que todas as vezes que você está diante de uma situação de tentação, você também está diante de uma decisão. São duas portas, a porta da bênção, a porta da maldição. Você precisa escolher conforme a vontade de Deus qual porta você vai entrar. E posso abrir um parêntese aqui? Quase todo mundo sabe qual é a porta que precisa entrar. E isso começa a mudar a tua atmosfera espiritual. Isso começa a mudar porque a Bíblia fala que ao diabo nós resistimos, mas do pecado nós fugimos. Você já imaginou o Deus Todo-Poderoso olhar para você e falar assim, eu resisto ao diabo. Com o diabo você entra no ringue e luta contra ele. Jab direto, cruzado, gancho. Canta até aquele louvor, né? Jab direto, fica esperto. Jab direto, misericórdia. Todo mundo pegou a referência aí, ó. Contra o diabo, irmão, kickboxing, jiu-jitsu, karatê. Do pecado você foge. Percebe? Porque a tua carne não aguenta. A estratégia é fugir. Tiago, eu vou fugir até quando? Até quando Jesus voltar e ele te der um corpo glorificado. Mas enquanto você estiver preso nessa carne, você sabe qual a porta que você tem que entrar e qual a porta que você tem que fugir. Eu te peço perdão por estar tirando todas as desculpas que você tinha até hoje. Porque provavelmente depois de hoje você não vai ter desculpas para continuar vivendo detalhes da sua vida que você continua vivendo. Deixa eu te trazer uma imagem aqui. Imagina que eu fique parado aqui durante vários dias e anos, e vocês fiquem parados me assistindo aqui durante vários anos. Eu estou aqui parado. Se eu fizer isso aqui, ó, é quase que imperceptível. Você dorme, acorda, você fala, Tiago não saiu do lugar. Só isso aqui, ó. Aí se eu fizer isso aqui o tempo todo, vai ter uma hora que eu vou estar aqui, ó. Aí vocês vão ver um contraste entre um extremo e outro extremo. Está todo mundo entendendo? Amém? Deixa eu dizer uma coisa. Quando você está frio espiritualmente, você não percebe o seu gradual afastamento da presença de Deus. Você começa a justificar um estilo de vida pecaminoso. Você até consegue construir uma teologia para justificar isso aqui, ó.
Mas se você hoje olhar para alguns anos atrás, como era a sua vida, você vai ver uma diferença muito grande de quando você tinha temor a Deus. Tiago, o que é temor a Deus? Dentre outras coisas, é um senso de realidade do que está acontecendo. Você precisa ter consciência de que a tua vida é uma plataforma de uma guerra espiritual. E deixa eu te dizer uma coisa: se Satanás aparecesse para você com 2 chifres vermelhos, uma cauda com seta na ponta, assustador, pode ter certeza, na hora, vocês viriam aqui e se arrependeriam dos seus pecados. Pode ter certeza. Apareceu um capeta na frente de vocês, no outro dia você está na igreja, crente, santo, você vai, rapaz, eu quero, pelo amor de Deus, me ajuda. Então ele sabe que essa radicalidade não funciona. O que é que funciona? Sutileza. 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 E aqui eu quero te levar para o último texto dessa noite. Abre comigo aí, 2 Coríntios capítulo 10, versículos 3 ao 5. 2 Coríntios 10, 3 ao 5. Se você não puder abrir, pelo menos anota para estudar depois em casa. Olha o que diz: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. A arma do diabo é uma mentira. Vou te mostrar como é que funciona uma mentira. Imagina com a criança na escola, de repente o professor se irritou, a professora se irritou, a professora brigou com o marido, com a mulher em casa, uma crise em família, a pessoa estava lá, amigo, aí sem querer, perdeu a paciência com a criança, falou: você é burro, você é burra. Sugestão. Foi o demônio ou foi a professora, gente? Professora. Todo mundo aqui? Tem demônio nenhum, professora. Só que aquilo entrou na mente. A criança, na frente de todo mundo, para os amigos: você é burro, como assim? Começa a rir dele, daí é burro, burro. Aquilo vai crescendo, meu amigo. A pessoa não consegue fazer uma prova em paz, porque ela tem aquela, entre aspas, verdade, ou seja, tem aquela afirmação que ela acha que é a verdade dela. Sabe o que vai acontecer com essa pessoa? Vai gerar algo que a psicologia fala que é autossabotagem. Que é autossabotagem? Quantas pessoas você conhece, se é que você não é uma delas, que fala assim: Tiago, eu estudei meses para essa prova, mas chegou na hora, deu tudo branco, cara. Alguém aqui? Olha aí, algumas pessoas. Tem gente que tem isso crônico. Pega estratégia de estudo, tudo. Não, eu estudei, eu busquei, eu me dediquei, eu foquei, tudo certo, chegou na hora, deu branco. Por que deu branco? Porque dentro de você tem uma verdade que você acredita, que você fala assim: é como se você estivesse dizendo para você mesmo: eu sou burro, eu não sou capaz, eu não posso ser capaz. Se eu estou sendo capaz, então isso é uma mentira, eu tenho que voltar para a minha verdade, eu não sou capaz, então você se sabota. Eu conheço gente que tem beleza para estar em Hollywood e se acha feia porque alguém chamou de feio um dia. Às vezes a pessoa que a pessoa gostava. Todo mundo te acha bonito. Não, mas fulano não me acha bonito, fulano não me acha bonito. Acabou, complexou. Entende? Aí acontece, a pessoa começa a se descuidar em forma de autopunição por conta de uma mentira que está dentro dessa pessoa. Aí você vai lá, consultório de psicologia, profissional capacitado, para te mostrar que você não é aquilo. Ou se você se tornou aquilo, você pode se tornar outra coisa. No mundo espiritual, existem mentiras que vão nos acorrentando. Gente, deixa eu falar uma coisa aqui, o Espírito de Deus me lembrou de algo aqui. Quanta gente está em relacionamento amoroso frustrado, porque cresceu acreditando que não poderia ser amado ou amada. Sabe o que é que isso faz? Gente, sentimento de rejeição faz você procurar quem potencialmente vai te rejeitar. É você que procura. Quantas pessoas você conhece que aqui no dialeto da Bahia, na gíria da Bahia, a gente fala assim: fulano tem um dedo ruim para namoro.
Relacionamento abusivo atrás de relacionamento abusivo. É uma sequência. A pessoa sabe. E aí você vê que quando vai apresentar um novo pretendente, fala, ih, rapaz, não é possível. Não, mas com esse vai ser diferente. Isso aqui. Padrão, por quê? Porque a pessoa vai buscando alguém que possa abusá-lo ou abusá-la, conforme a crença que ele ou ela carrega. É muito forte isso. É muito forte isso. Você não consegue gostar de quem te faz bem. Aí você fala, não, rapaz, fulano, poxa, muito lindo, muito linda, pessoa de Deus, muitas qualidades. Nossa, para casar, quem casar com fulano está feito, mas pô, não consigo gostar. Porque dentro de você, você está clamando por alguém que faça você viver essa mentira que está presa aqui, ó. Aí o que a Bíblia fala? Você vence a mentira com a verdade. Gente, aqui, ó. Não é psicólogo fazendo frase de efeito no Instagram, não. Isso é Bíblia, você tem que conhecer a Bíblia. Quem que liberta a gente? A verdade. Está aqui, ó, registrada. 2 Coríntios 10, do 3 ao 5. Embora vivamos como homem, lutando não segundo padrões humanos, mas, pelo contrário, armas que são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruir argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Atenção, a arma agora, a ferramenta. E levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E aqui a gente vai encerrar. A banda, se quiser, já pode subir. A ferramenta para você lidar com a mentira satânica que te aprisiona no pecado e que te esmurra nessa guerra, é você levar o teu pensamento cativo a Cristo. Tiago, me ensina na prática como é isso. É você pegar todo o pensamento que vier na sua mente e filtrar ele a partir da palavra de Deus. Vem um pensamento na sua mente. Todo mundo na minha família é machão, pega um monte de mulher. Meus primos, meus tios, meu pai, meu amigo, meus amigos, todo mundo. Para ser homem mesmo, machão, tem que pegar mulher, rapaz. 3, 4, 5 na rua aí. Não, homem de uma mulher só, você é maluco, rapaz? É desperdício. Aí vem aquilo aí, ó. Quando vem esse pensamento, você filtra com a palavra de Deus. O que é que a palavra de Deus diz sobre masculinidade? Deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se a uma mulher, e todos os conceitos de família que tem na palavra de Deus. Ou seja, você pegou aquilo e levou cativo. Gente, eu não vou aliviar aqui não. Cativo é escravizar. Você tem que escravizar teu pensamento debaixo do filtro de Cristo. Aí você consegue ser liberto de toda a mentira que Satanás plantou no teu coração. Eu nem entrei muito no mundo do espírito aqui, mas perceba quantas coisas mentais e emocionais estão aí dentro de você, que são usadas por Satanás para te escravizar. São usadas por Satanás para não permitir que você desfrute da vida. Aí na Bíblia diz que Deus veio para te dar vida e vida em abundância. Aí você acha que abundância é ter dinheiro na conta. Abundância é você ser livre desses pensamentos que te oprimem e você conseguir desfrutar da liberdade em Deus. É por isso que muitas pessoas têm muito dinheiro na conta, têm muita fama, têm muito sucesso e daria tudo o que tem para ter paz no coração. E você tem isso aqui de graça, porque Jesus já pagou o preço na cruz, para que você viva debaixo de uma identidade de liberdade, de uma identidade de vida, de uma identidade de graça, de uma identidade que você possa desfrutar e dizer, eu tenho vida e vida em abundância. Se coloque de pé nesse lugar. Da mesma forma que tem pessoas que acham que tudo é demônio, tudo é capeta, tem outras que acham que nada é capeta. A sabedoria, como quase sempre, está no equilíbrio. Nem tudo é demônio, mas eles existem, essa guerra existe. E nem tudo foi algo maligno que foi colocado dentro de você. Talvez até, quem sabe, você foi consagrado a alguma entidade espiritual, porque alguém naquele momento achava que era o melhor para você. Estava fazendo aquilo com amor, achando ser a melhor decisão para você. Quem sabe alguém fez algum tipo de entrega no mundo do espírito, ou está tentando te fazer algo, achando que é o correto, e você foi afetado. E aí está aí você, uma coxa de retalhos, que não consegue fluir em Deus, que não consegue destravar em Deus.
Você vai até certo nível, chega em certo nível, parece que tem um teto, você não consegue. Hoje é a noite que Deus vai libertar você. Eu não preciso colocar a mão na sua cabeça. Bastou que eu pregasse a palavra de Deus, e essa consciência da palavra tem poder para te libertar. A partir de hoje, o que é que vai mudar, Tiago? Você vai continuar recebendo tentações, você vai continuar recebendo setas do maligno, sugestões no teu pensamento, mas agora você já sabe de quem se trata e você já sabe como vencer isso. Deus colocou uma arma na tua mão para você lutar contra o maligno. Fecha os seus olhos nesse momento, põe a mão no teu coração. Nós já vamos encerrar, mas eu não posso encerrar sem que você faça a sua oração nesse momento. Porque é você que sabe onde o seu calo dói. É você que sabe onde o inimigo tem investido e você não tem vencido. É você que sabe os pontos de opressão na sua vida. Nessa noite, o Senhor Deus te trouxe um pouco do entendimento e das realidades espirituais, porque Ele quer libertar verdadeiramente você. Mas Tiago, eu já fui liberto quando eu aceitei Jesus, levantei a mão, Jesus morreu na cruz, eu sou liberto. Você tem acesso à liberdade, mas você tem desfrutado da liberdade? Quantos estão dentro de uma igreja escravizados ainda no pecado? Ou escravizados por questões emocionais, sentimentais, que há muitos anos têm impedido você de desfrutar da sua vida em paz, em alegria? Fique sabendo que o seu Deus tem poder para te libertar de tudo isso. O mesmo Deus que venceu principados e potestades na cruz do Calvário, Ele tem poder para te fazer livre. Ele tem poder para tirar esse fardo de dentro de você. Ele tem poder para fazer você vencer a depressão. Sim, Ele tem, sim. Ele tem poder para te sugestionar coisas muito melhores do que o suicídio. Ele tem poder para te convencer que para você ser o machão, para você ser a mulherona, você não precisa ter vários parceiros sexuais. Você não precisa viver para agradar alguém que nem você sabe quem é, mas que está aí na sua mente, te sugestionando um padrão completamente contrário à palavra. Nessa noite, Deus está colocando uma ferramenta na sua mão para você lutar contra isso. De Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e eu quero contemplar, Pai, eu quero em espírito e verdade, apenas por no santo. Levante sua voz, adore a Jesus. Leva-me a
Ouça uma coisa, eu vou fazer uma oração aqui. A Lívia acabou de colocar aqui no chat. O versículo está lá em João 8. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa libertação verdadeira é uma libertação definitiva, meu irmão, minha irmã. Você vai parar de ficar caindo e levantando toda hora, preso, aprisionado, dando apenas 2 altos antes da próxima queda no mesmo pecado. O Senhor Deus tem poder para te libertar. Ouça, a tentação vai continuar. Deus retira o pecado, mas Ele mantém a fraqueza em você, muitas vezes. É porque a gente enxerga a fraqueza como uma plataforma de queda. Fala, Thiago, a minha fraqueza é a hora que eu vou cair. Não. Leve cativo agora esse pensamento à obediência de Cristo. A palavra de Deus fala que o poder dele se aperfeiçoa aonde? Aonde? Na fraqueza. Então a tua fraqueza não é uma plataforma para você cair, é uma plataforma para você ver o aperfeiçoamento do poder de Deus na sua vida. Então Deus vai tirar o poder do pecado sobre você, mas provavelmente você ainda vai continuar lidando com a fraqueza. Só que agora você vai ser alguém que vai lidar com a fraqueza de modo como os livres lidam. O Senhor Deus vai te libertar e você será verdadeiramente livre. Lá no mundo, quando as pessoas querem movimentar o mundo espiritual, elas usam de feitiçaria. Feitiçaria é você manipular as forças espirituais para um fim que você mesmo quer. Qualquer coisa que você manipule no mundo espiritual para o seu próprio fim, que não seja pelas armas de Deus, é feitiçaria. Tiago, qual é a arma de Deus? Oração. Porque na oração você apresenta o teu pedido a Deus, e Deus, que é o dono do mundo espiritual, manipula para você, altera para você. Tiago, e se eu pedir ao contrário à vontade de Deus? Aí Ele te diz não. É por isso que você tem que orar, porque você coloca a tua vontade imperfeita e Deus derrama a sua vontade perfeita. Aleluia. Feche seus olhos. Senhor Deus, eu oro, Pai, porque todos nós sabemos aquilo que tem sido reflexo da batalha espiritual em nós. O Senhor conhece cada um aqui. Eu sei que o Filho do Homem, o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo. Mas muitas vezes é difícil nós lidarmos com nossas próprias fraquezas, Senhor. Senhor, nós colocamos isso em oração nesse momento, colocamos no Teu altar nesse momento, entregamos nesse momento as áreas, as batalhas em que Satanás tem sido superior, em que a nossa carne tem vencido. Nós Te colocamos no governo nesse momento, Senhor Deus, porque a Tua palavra diz que as nossas armas são diferentes das armas do mundo. Embora sejamos humanos, não lutamos como meros humanos. Então colocamos o general de guerra, o Senhor dos exércitos, o príncipe da paz na frente. Vai na nossa frente, Deus. Não queremos apenas o Senhor dentro do nosso carro, te colocamos no volante, para que o Senhor possa nos guiar por um bom caminho, e que se cumpra aquilo que está escrito na Tua palavra, que o Filho verdadeiramente nos liberte, e que nós possamos verdadeiramente dizer que nós somos livres para a honra e glória do Seu nome, e que correntes possam ser quebradas nesse lugar, que cadeias vão ser quebradas nesse lugar, que afirmações que vão contrárias à Sua vontade, que estão no coração de pessoas, venham cair por terra agora em nome de Jesus, e que a Tua verdade venha reinar em nossos corações. Essa é a nossa oração, já Te agradecendo pelo Teu agir, pelo Teu mover, pelo Teu toque, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Quantos creem que foi ministrado aqui nessa noite? Seja abençoado para a glória do Senhor. Tome posse dessa palavra e que isso possa frutificar profundamente ao seu coração. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Vá em paz em casa, para casa, meu irmão, minha irmã. Uma boa noite, shalom, e até domingo pela manhã às 10 horas.